Graça e paz, igreja. Amém? Vamos nos colocar de pé para adorar o Senhor. Que nessa noite nós possamos verdadeiramente entregar ao Senhor o melhor do louvor e adoração a Ele. Que nós possamos verdadeiramente sermos adoradores, para que a presença do Senhor tome este lugar, para que a presença do Senhor seja real neste lugar. Amém? Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer, participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do
próximo, quebrantado o seu amor. Aleluia. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Aleluia, aleluia, poderoso é o Senhor nosso Deus. Você pode levantar a sua voz e cantar isso. Aleluia. 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 Santo. Digno de louvor, tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, e tu és santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. Será que você pode levantar as suas mãos aos céus e dizer somente as vozes? Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, tu és santo. É o Senhor
Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. Declare. É o Senhor Deus, Digno digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor. digno de louvor. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar. Levante a sua voz. Não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso, e quando as minhas forças, o teu anjo vai te adorar, é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. O Senhor está cuidando de você? Então levante a sua voz, vamos cantar juntos como igreja. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto. Levante as suas mãos e diga: de um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso decidido estou. E quando o teu anjo vai te adorar, é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã,
Senhor está. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Levante as suas mãos, feche os seus olhos e diga: te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou te louvar em meio às tentações. É muito mais que uma estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje você crê que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Ainda em adoração ao Senhor, nós vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Assim como essa canção diz que o Senhor tem cuidado de nós em todos os momentos, desde o nosso levantar até o nosso deitar. O Senhor tem sido fiel, o Senhor tem derramado graça. E que você possa sair do seu lugar para dizimar e ofertar ao Senhor com alegria no seu coração e entendendo que isso é uma forma de gratidão ao Senhor pela fidelidade dele, amém? Aleluia. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. É como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. E cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. E cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não, mas permanecem para sempre. é como em volta de Jerusalém estão
Assim. Autoridade, domínio, pois e cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. E cale-se diante dele a terra, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Adorado és neste lugar. Amém, igreja? Boa noite, Pai, Senhor. Prazer, meu nome é Wendel, para quem não conhece, 23 anos, natural do convidado para ministrar a palavra. Então, a Vânia me convidou essa semana, né? Feira, bem 8 horas da noite. Ele ligou. Aí ele, Wendel, vem que tu prega, viu? Não, você tá doido. Aí eu, não, sério mesmo? Aí ele, não, sério. Ah, fechou então. Eu achando que ele ia me chamar pra jogar, mas glória a Deus por isso. O Senhor me trouxe uma palavra hoje e, sinceramente, eu não queria falar sobre isso. Não estava nos meus planos falar sobre isso. E eu me impressionei pelo motivo de ter falar sobre isso, né? Mas antes de começar, eu queria que você virasse para o irmão e falasse assim: hoje, vou falar. É noite de recomeço. Hoje, o Senhor vai mudar a minha história. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, meu Pai, muito obrigado por esse momento, Pai, de oração, de comunhão com meus irmãos. Obrigado por essa palavra, Pai. Que essa palavra, Pai, possa tocar os irmãos e que ela possa frutificar, Pai, em terra fértil, Pai, em nome de Jesus. Que eles saiam daqui transformados, Pai, através dessa palavra. Que eles realmente, Pai, possam ter uma metanoia, Pai, depois dessa palavra. Pai, em nome de Jesus, peço que o Senhor traga a memória deles aquilo, Pai, e que realmente, Pai, se for novo nesse local a partir de hoje. Em nome de Jesus, amém. Em Romanos 8:14, por gentileza. Ah, os meninos, pode me passar a linha, tá? As crianças. Amém? Romanos 8:14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão, mas viveram outra vez
atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Olha para mim, lá em Gálatas 4. Hein? Mas quando chegou a plenitude do tempo, depois enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Abba, Pai. A palavra de hoje não é algo que eu queria ministrar. Por quê? Porque fala sobre eternidade. E por muito tempo eu sofri sobre isso. Sofri sobre algo que eu não tinha nenhum controle. Na verdade, não é nem sobre paternidade, é sobre autoridade que eu vou falar hoje. E quando eu comecei a preparar essa palavra, eu não queria pregar isso, eu queria falar outra coisa. E que outra pessoa? Eu não queria falar sobre. E o Senhor me trouxe a memória e durante com 4 anos de idade, mais ou menos, meus pais se separaram. E então, nesse momento ficou só eu e minha mãe. E aí meu pai trabalhava em fazenda, mas eu passava muito tempo, certo? Eu fui crescendo com minha mãe. E ela meio que falando. Aí quando eu falava, pai, você fez isso e tal, crescendo dessa maneira. Aos 5 anos de idade, conheci meu padrasto. E eu senti uma falta muito grande de um pai, apesar da minha pouca idade. E quando ele apareceu pra mim, acho que menos de mês, cheguei pra ele assim, pai, então olha só, eu com tão pouca idade já sentia falta de pai e apareceu um cara meio que aliado, eu já tava chamando de pai, entendeu? Então, aquela pai, Chico, meu pai. E assim fui crescendo, fui se passando. E honra e glória por ter sido ele. Ele me criou muito bem. Ele me fez um homem de verdade. Me deu caráter, me deu valor, me ensinou valor. Me transformou hoje. Nos passados anos, aconteceram coisas. Ficaram, meu padrão. Minha mãe entrou em depressão, tentou se matar algumas vezes. E graças a Deus ela não conseguiu. Passou por muitas situações. Meus pais tentaram se separar. Isso, meu pai, que era distante de mim, a gente se falava apenas uma vez por ano. Quando ia pra lá, por ligação, a gente falava. Eu não falava assim, pai, eu te amo. O pai também não falava assim, meu filho, eu te amo. Ele não falava, ele tinha um jeito dele. Ele me colocava na moto dele e botava pra eu pilotar. Isso com 7 anos de idade. Então essa era a forma de dizer que ele me amava. Mas, apesar de toda essa distância, eu chegava e tinha esse amor. Tinha um amor muito grande pelo meu pai. Eu não sabia explicar, apesar da distância, ele. E eu fui crescendo em relação à minha mãe. Imagina só, eu tinha por volta de 11 anos, eu tinha um padrasto, eu tinha uma mãe, mas eram muito, sabe, meu sofrimento, bem rígido. Eu tinha jeito de falar. Acha? Fez um 5, eu escondi. Aí quando eu cheguei 10, aqui, 10. Aí a mãe olhava pra mim, se aquela fez. Ah, mano, recebi a prova não. Passava um mês, antes aquela prova. Ah, mano, recebi não. Era ir lá na minha escola, a gente fez. Chegava em casa, olha. Tava. Já desse jeito. Por quê? Porque tava dessa forma, meio que na rigidez e tudo mais. E chegou um período que era ter amor de pai. Apesar que eu tinha um padrasto que me amava muito. Bola, mas só que eu não sei o pai verdadeiro. Ele tentou substituir o meu pai, mas aí não importa onde não importa em qual país esteja. Fez ele, sabe? E mediante isso, eu com 15 anos me converti.
tudo bem, nossa, eu me converti. Eu era cheio de amigos assim, que buscavam muito. Eles iam na igreja, estavam e eu comecei a buscar Deus. Nível muito bom. Foi se passando o tempo. Só que 3 anos, eu ainda sentia falta do pai. A palavra de Deus falava que o Senhor era meu pai. Jesus tinha morrido numa cruz por mim. Mesmo assim, ele era meu pai. Mas a falta do pai. Às vezes eu parava assim, chorava, cara. Deus, faz por tudo. São 15. Eu tô palavra. Eu tô palavra. Tenho um pai. Apesar de eu chamar meu padrasto de pai, apesar de eu ter meu padrão, e passou-se os anos. Aí lá o era Abba Pai. Quem não sabe, Abas, paizinho. Paizinho, mas sabe o que é o Abba Pai? É quando a gente é inteiro, a gente clama pelo Senhor. Nosso espírito clama por Ele. Mas é paizinho, uma criança. E assim eu estava mesmo passando os anos, e aí chegou o encontro com Deus, eu entendi o que era o amor de Deus. Na verdade, Deus ele tem multiforma. Ele se apresenta. Eu sabia o que era, mas eu não sabia o que era Deus, o meu pai. E aí, nesse encontro, para mim foi magnífico, sabe? Porque eu senti abraço de um pai verdadeiro, tinha um carinho que eu precisava, eu senti um abraço que eu faltava anos que eu aguardava tinha. E o Senhor foi. E passou-se os anos mais um pouco, e as brigas era meu estava queimando. Minha família estava de. Eu chegava em casa, botava os pés em casa. Mas tu é crente? Veja. Deixa aqui dentro. Isso marcou a vida inteira, porque na igreja eu servia, fazia de tudo. Comecei limpando a igreja. Limpava a igreja, juntava cadeiras. Quando eu chegava de dia, eu ouvia esse tipo de coisa. Coisa que eu não tinha do evangelho. Mas que eu pensava, cara, eu tô vivendo. Chego em casa, tem briga, não tem. Chego em casa, eu tenho. Se eu largar o Senhor, então melhor ficar com Deus e tendo. Aí eu continuei com casa. Depois passa tempo. Chegou uma época eu já não tinha. Simplesmente só existia. Na escola, com tudo. Não tem motivo nenhum. Ia sair na mão. Até os meus amigos. Ia sair na mão. E aí, estava em casa. Era uma briga diferente. Todo santo dia era uma briga diferente. Eu me questionava muito. Deus, o que eu estou vivendo? E o motivo do tal? A gente não sabe. E aí, chegou um período que minha oração era essa. Assim. Chorava todo, irmãos. E já, aí eu estava no quarto maior. Esse quarto era um quarto que eu só entrava para chorar. E aí, continuando essa história, comecei a pensar. 7 anos de idade. Chegava em casa e tinha briga.
Na escola, nem pra ninguém, até os professores baixo, sendo que eu era menos nota. E aí, vocês pensaram, seus pais, vinha aqui na minha cabeça todo dia. É esse que todo é esse que teus pais esquece isso. Só que teve um momento da minha vida, um belo dia, que minha mãe me chamou, antes, bora pra ir pra escola. Pra quem sabe, irmão, a irmã que revela, a irmã que quietinho. E minha pastora muito sábia, olhou pra mim e viu, "Mendes, ora por nós." Eu olhei assim pra ela, quero. "Mendes, por favor, ora por nós." Ela já me conhecia, ela sabia que meu coração, que quando eu me debruçava no Senhor, ela sabia. Eu tentei começar, mas quando eu comecei a orar, só conseguia chorar, e chorar, e chorar. Aí começou a orar por mim. Eu não entendia porque ela começou e começou a de nada. Ninguém sabia da minha realidade, ninguém sabia que eu entrava a chorar. Eu era maltratado. Ninguém sabia disso. Só eu e Deus. E ela começou a fazer tudo aquilo. Ela me colocou sentado, nos braços dela, só orar, chorar, igual uma criança esperando. Eu senti o amor de Deus como. Eu passei pelo encontro com Deus, eu sabia. Mas nesse dia eu fui rezar. Sabe? Ela realmente falou assim: "Anderson, você tem leito de morte e hoje o Senhor te recupera, hoje o Senhor te recupera novamente." Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é tu tá no leito de morte, não tem o que fazer, doido pra passar, tem solução. Aí te tira, morte te viu. A partir desse momento, minha vida inteira transformou. Desde então, eu tive pensamento, mas fui liberto disso para honra e glória do Senhor. Minha mãe me colocou. Sabe por quê? Porque ela ia perder o. Ele ia perder o filho sem nem saber que ia perder. Lá em casa tinha 1 milhão de cópias. Eu sabe? E eu sabia fazer nó. Então, para eu pegar uma cópia, a gente coloca. Era. Eu ficava o tempo. Então, minha mãe, quando ouviu tudo da pastora, ela entrou em desespero. Só que o desespero dela foi tão grande que quando ela chegou em casa, ela me pediu: "Irmão, vou brigar comigo. Tu quer se matar, só brigar comigo." É meu padrão. Eu fiquei. Aí beleza, continuou brigando. Eu aceitei. E continuei. Mas tive períodos muito. Fazer. Só que as coisas da minha casa nunca. Esse mês aqui, eu não briguei com minha mãe. E eu comecei a fazer. Vendo que eu tava. Tratando Jesus dentro de casa. Como é que tava? Tava uma. Meu padrasto já nem me reconhecia mais. Aquele filho. Eu nem falava direito com meu padrasto.
Nem falava direito mais com minha mãe. Minha mãe tratava mais como aquele filho amado. E eu entendo também a situação dela. Eu entendo por tantas coisas que eu causei. Depois passa um tempo e há 2 anos atrás, mais ou menos, daqui uns meses, faz 2 anos, briguei com meu padrasto. Essa pra mim foi do suicídio. O cara que me criou, o cara que me fez que hoje a gente quase nos muda. Vocês têm noção do que é isso? O cara que te criar, ele tu não conseguir mais reconhecer ele como teu pai, mesmo ele tendo te criado. E aí eu se levantei, ele se levantou, ele agarrou na minha cara, caí no braço dele. E tu não vai. Nesse dia, irmãos, eu não sei o que aconteceu. Eu fui extremamente errado em fazer. A forma que ele tem. Só que, quando eu lembro disso, às vezes, eu fico assim. Ele começou uma gritaria dentro de casa. Minha mãe separou. Se não fosse minha mãe desesperada, chorando. Até hoje, ele agarrado. Eu sou muito. Sabe? Ele é mais que eu. Aí que separa os dois. Tá com nós. E aí, mano, depois. Ele não conseguiu. E as coisas foram. Aí chegou. Falei assim pra minha mãe. Eu fazia engenharia mecânica na. Eu tinha passado. Fazia matemática e achava matemática. Passando mesmo. Não sei como é que passava. Aí chegou a engenharia. Passava. Eu não quero. Só que quando eu falei isso pra minha mãe, falei pra minha mãe isso, meu amigo. Pra minha mãe foi. Porque na minha cabeça, minha mãe, orgulhoso, ela falou, meu filho, mas engenharia não é federal. Ele é o bom. Era muito bom. Ele no peito. Tá de lado. Na faculdade federal, parte de medicina. Medicina. Pra eu passar, foi honra e glória do. Eu passei. Aí eu virei pra ele e falei assim, mãe, eu tô trabalhando agora, não quero mais fazer. Quero abrir minha empresa. Quero ser empresário, vou fazer. Aí ela falou, não, é engenharia não. Não, mãe, então faço engenharia pela manhã. Tarde eu pago, pode deixar. Não sei que você não. Minha casa. Acho da minha casa, não. Aí eu fiquei pensando, será que eu vou ter que sair da casa da minha mãe? E aí na mesma hora, foi instantâneo. Vem, mãe. Tá com ele. E ele saiu andando. Quando eu só ouvi lá de longe, já falando assim, precisa mais nem voltar pra casa, não. Fala com ele, não volta pra casa, não. Olhei assim pra trás. Certeza, mãe. Sério. Liguei pro meu avô. Meu avô, pai. Pô. Peguei o ônibus. Pô. De casa. Não tenho pra onde ir mais, não. Não tem como eu voltar. Agora. Ah, meu filho. Agora tu vem pra cá. Trabalhava com ele mesmo. Aí fui morar com meu avô. Aí minha mãe não acreditava. Arregar, né? Acreditou que eu ia pedir desculpa a ele.
E desde então, não entendeu o próximo. Aí, e a Deus, faz sobre isso. Lá era um hotel. Trabalhava nesse hotel durante. E eu perguntava o motivo do. Porque na minha cabeça, não, eu achava que ia se ajustar. Eu teria. Eu achava que um dia eu iria casar. E casa quando. Tempo eu pensei isso. E era o sonho. Vai sair de casa. Certo? Aí, continuando a história, por incrível que pareça, estava distante da minha mãe, distante do meu pai, na casa de uma pessoa de consideração, eu estava vivendo a melhor experiência com Deus da minha vida. Sabe o que é chegar a hóspede? Você começa a falar de Jesus para os hóspedes? Sabe o que é um traficante se converter na tua frente? Sabe o que é o maior traficante de balsas na região, um dos maiores? Falar que matou não sei quantas pessoas, cheio de São Luís, só para fazer trabalho, mesa, completamente alcoolizado, para ti, ia mudar completamente a minha vida para ele. Mano, isso é impactante. Eu não entendi o que eu estava falando, mas eu sabia o que eu estava falando. Sabe o que Deus me deu também? Eu não. Ele só me usou como instrumento. Ele pediu para que eu montasse um grupo de oração para intercessão para o Brasil. A gente montou. A gente tinha acabado de chegar do Mission, das missões. A gente estava cheio de Jesus, queimando pelo. E ele me direcionou para a gente. Todo mundo orando. A gente passava um caso só orando. E aí o Senhor me direcionava sobre algumas coisas, eu orava. O Senhor direcionava os meninos, a gente orava. A gente viu milagres, as profecias. Viu tanta coisa em questão de 2 meses. Em 2 meses a gente viu coisas maravilhosas. Sabe o que tu recebeu no Instagram? Essas palavras para mim, no meu. Então Deus começou a me usar naquele lugar. Por mais que no meu âmbito familiar eu estivesse destruído, e ele continuava me surpresa em relação. E teve dias de muito. Deitava na rede. Minha mãe me explicou. Como é que pode? Quem abandonou? Como é que eu. E sabe, meu avô não conhecia direito. Meu avô me. Ele. Meu padrasto fala um monte de coisa pro meu avô. Conheceu? Meu conheceu? Vendo isso. Então o que ele fala pra mim? Mas isso tem que ser. Ele começou a perceber que alguma. Ele começou. Teve missão de novo. Posso ir? Filho, preciso. Meus pais brigavam para eu. Filho. Ei, não pode. Pagava trabalho. Pagava. Voltava cheio de gente. Doido para pregar. Doido para falar. O que tava. Chegava mais um. Pregava. E assim foi todo esse período. Só que aí durante um tempo. Chegou no final. Direcionou. Eu não queria morar com meu pai. O pai me deixou durante 20. Não deu muito valor pra mim, sabe? Ele não era aquele cara de. Na minha cabeça, meu. O que eu fazia? Lá no. Nada. Que Deus mandou.
Eu entendia qual que era. Sabia que eu tinha uma palavra. O Senhor me deu uma palavra sobre aquela cidade. Depois que Ele me deu a palavra, se o Senhor me deu a palavra, bem, agora eu tenho que ir. Eu fui morar com meu pai. Vivi uma nova experiência. Ele me direcionou para era sobre avivamento, renovo, igreja local. Deus fez obras. Tá? Amor meu para eu conversar. Meu pai só sabia falar de oficina, de trator, peça de máquina. Ia pra fazenda com ele, mas não sabia que nada, não sabia nem fazer. A gente não tinha assunto para falava de Deus para ele, ele não queria me escutar. Aí só sentava. Wentz. Eu desgastei minha. Aí todo dia eu falava meu pai, Wentz. Sim, vai fumando, bebe. Aí foi passando tempo, aí eu dei pra cá. Por incrível que pareça, tinha me dado uma... E a minha relação com minha mãe ia se restaurar. Ou seja, o amor que eu sentia por minha mãe ia voltar. O amor que minha mãe ia voltar no tempo. Eu ia trabalhar. E o meu pai, para que eu não ia falar eu te amo, para que não se casa. Antes, aonde? Em bandido na rua. Me ligava preocupado. Agora tá frio, né? Liga agora. Ficava o carro do chegava tarde. Eu comecei. Tem mais duas. Bem mais comigo também. Aí comecei a ver o amor. E tanto. Agora. E é muito bom ver o que Deus fez. Eu tô aqui em Minas Gerais, é mais de um ano. 7. Aí. Eu ligo pro meu pai, ele disse pra mim. Demorei anos. Sabe, pra mim. Só que além disso, demorei muito. Eu demorei muito, durante muitos anos. De tudo, irmão. Eu não ouvia dos meus pais. Anderson. Não era minha obrigação, sabe? Mas queria muito ouvir. Sabe que meu pai falou pra mim da última vez que eu tenho muito. Sabe o que acontece? O filho próprio do pai que passou anos sem falar eu te amo. Orgulhoso de você. Sabe o quanto é bom ouvir minha mãe ligar pra mim? Filho, eu tô com... Volta pra cá. Sabe que é ver uma família restaurada? Sabe que é ver o amor de Deus colocando no meio da família? Eu sei o motivo de ter tudo isso. Eu sei muito bem. Eu não desisti daquilo que eu poderia muito bem ter largado lá. Tantas dificuldades que eu passei. Deus, minha família. Festa, beber, vou fumar. Motivos eu falo. Tinha inúmeros motivos. Mas sabe por quê?
conseguia fazer. Era muito maior. Eu não conseguia viver sem Jesus. Eu não conseguia. Sabe o que me sustentou no tempo? Eu sei que eu tenho uma família lá em... Eu sei que tem uma família precisando de mim. Anderson, e tu vai voltar para o Maranhão? Mãe? Algo que o Senhor restaurou. Eu sei que um dia eu vou chegar para minha mãe, vou dar um abraço tão grande na minha mãe. Mãe, já fiz isso, já perdoei minha mãe. Ela já me perdoou. Mas sabe, já teve dias, irmãos. Teve uma vez que eu fui. Adivinha pra quem eu liguei? Ah, o mãe, aconteceu isso. Mas se revoltou. O Ente, se fosse aqui no mar, fica quieto, liga pra polícia e tal. Entrou em desespero. Quando eu vim de Lagoa, lá do... rodando 300 km sem placa, todo errado, minha mãe ligou pra mim e falou: Ente, vai se matar na estrada. Esses pequenos detalhes, eu vi o amor, não só da minha mãe para o amor de Deus, para pequenos detalhes, e o toque da minha família, na minha, sabe? E hoje eu me paro para pensar, às vezes eu me sinto. Davi, quando foi ser escolhido, antes de qualquer... Esse aqui é mais forte, esse é mais bonito, esse aqui é melhor. E quem? O quê? Assentando as ovelhas. Enquanto tem festa, isso não é para mim me orgulhar, nada disso. É bíblico. A gente tem que cuidar da casa do Senhor. Tudo isso aconteceu porque eu plantando. Deixei de plantar. Aí sabe o que o Senhor faz? Ele vê um coração disponível. Não importa se é o menor, se é o mais feio, se é o gago, se é que tem uma perna, se não tem. Ele é o coração. Quero trazer essa vez. Independente da situação, tenha um coração. Que o Senhor pode fazer a vida de vocês por um nível. Não está escrito. Está escrito. Tenha tudo. Te dá muito tempo de tudo. Hoje eu queria fazer um momento especial. A gente ainda tem que trazer um momento especial. Neemias está aí? Pode vir cá. Tem uns minutos. A gente vai ter um momento de oração. Eu queria que vocês queria que vocês lembrassem das situações. Se você está lado, peça perdão que você já fez. Filhos, peçam perdão aos pais. Para quem não tem filho, orem pelo seu. Para quem tem dívidas com os seus pais, sabe que você pede você chegar para eles e falar: perdoa por isso. Lá no Maranhão. Mas que eu faço que eu errado, sabe o que Deus
E teve um dia que eu tive que pedir perdão. Eu não consegui dormir enquanto eu não pedi. Irmãos, eu sentei do jeito que eu estava. Comecei a digitar. Tão grande. Ele me perdoou. Texto grande. Esse dia, eu pedi libertar. Sabe qual é o pior? É quando você tem e não consegue pedir. Esse é o pior. Nesse dia o Senhor me direcionou e falou: pede perdão. Chora. Tinha feito. Eles tinham feito. Nesse momento, se você puder ficar de pé, essa momento de oração, e quem estiver em dívida com o seu momento de você perdão para os seus irmãos, para os seus amigos, para que feriram vocês. Amém? Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor,
sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Se tiver alguém aqui que está sentindo no coração um aperto, ou quer que simplesmente numa oração, você tem alguma ferida, alguma mágoa que seu pai lhe fez, ou qualquer pessoa lhe fez, uma falta de um pai, eu te convido a vir aqui à frente, que eu quero orar por você. Eu não sou pastor, não sou pastor, não tenho mestrado, não tenho nada disso. Mas a Bíblia fala, as palavras falam que somos sarados para sarar. As feridas que havia em mim, que eu fui sarado, hoje eu posso sim orar. Eu tenho autoridade para orar por vocês, para que vocês sejam sarados também. Entendo que hoje a gente não está em posição de falar e tudo mais, não. Hoje é um tempo de renovo. Para vocês entenderem, nós estamos vivendo um tempo de renovo sobre nossa igreja. Tudo tem se feito novo. Então, se essa noite você quer ver algo novo com o Senhor, pode vir aqui à frente que eu vou orar por vocês. Se não quiser, no final do culto também posso orar por vocês, não tem problema. Não tem problema. Você que está do lado do seu irmão, se você é casado, ore pela sua esposa. Se é casado, ore pela sua esposa. Se você está com seu filho do lado, ore pelo seu filho. Comece a orar pelo seu filho. Filhos, peçam perdão aos seus pais por tudo que vocês fizeram. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente machuca os nossos pais e nós nem sabemos que machucamos. Às vezes a gente fala coisas dos nossos pais e nós nem sabemos que falamos. Às vezes a gente está julgando, criticando, falando: mãe, para com isso, pai, para com isso. A gente nem sabe o que está falando, irmãos. Nossos pais sofrem tanto por nos criar, a gente fala tanta coisa para eles. Então, filhos, peçam perdão aos seus pais essa noite. Destravem o coração. Deixe o orgulho de lado, destrave o coração, peça perdão. Não é sua mãe que está morrendo, não é você que está morrendo. Peça perdão para sua mãe por tudo que você fez. Pais, peçam perdão aos seus filhos. Vocês não são perfeitos. Vocês não são perfeitos. Vocês não são perfeitos. O Senhor direcionou vocês para criarem seus filhos, mas vocês não são perfeitos. Vocês erram também. Vocês são seres humanos. Tenham esse entendimento. Se seu filho não estiver aqui hoje, manda mensagem para ele. Se seu pai não está aqui hoje, manda mensagem para ele: pai, me perdoa. Me perdoa. Sabe, irmãos, eu não sei o que você passa, eu não faço a mínima ideia do que você tem passado. Mas o que eu sei é que o Senhor é o meu pai e o seu pai também. Isso é o que eu sei. Continue a oração pelas suas famílias, por favor. Entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama.
sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu sou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Você pode cantar. Deus me ama e o céu. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos. E Ele está sempre de braços abertos pra mim. E Ele está sempre de braços abertos. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso, e quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai te adorar. O que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar
pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Amém, irmãos? A Deus. Fez um culto. Ele é simplesmente anos para sobre isso. Peçam perdão. Amém? Vamos finalizar? Senhor Jesus, Deus Pai, muito obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado pela palavra. Espero que o Senhor continue plantando no coração dos meus irmãos, que eu possa, Pai, frutificar no coração. Que essa mensagem, Pai, possa trazer luz à vida deles. Deus, Pai, que o Senhor possa conduzir a vida deles. Jesus. Aqueles que sentem possa aparecer para eles como Pai, eu te peço. Espírito Santo de Deus, leve-nos em paz para casa, nos protege, Pai, nos brinda, nos dá noite tranquila, uma semana abençoada, que essa obra que começou hoje, Pai, possa permanecer, Pai, e que ela possa estender, Pai, além daqui, em nome de Jesus, que as feridas possam ser curadas e que o teu coração, Pai, possa vir bater de acordo com a em nome de Jesus, Pai. O teu Espírito, Pai, possa vivificar. Amém.
os homens